Bom, 2 horas e 33 minutos, chamamos agora o André Bueno, sócio da HLB Brasil, nosso quarto convidado dessa sexta-feira. André, bem-vindo aqui à BMC News, obrigado pela sua participação, boa tarde. Boa tarde, Felipe, é um grande prazer estar falando com vocês, eu agradeço mais uma vez o convite, é uma honra participar. Muito obrigado, a honra é nossa em recebê-lo por aqui, sempre muito bom termos pessoas assim do mercado, pessoas com embasamento, é isso que a gente sempre traz para os nossos telespectadores aqui na nossa programação, a gente traz muita qualidade aqui para os nossos telespectadores, inclusive já pedi para eles deixarem as perguntas aqui para você, enquanto isso a gente faz as do nosso roteirinho aqui, André. A gente está vendo toda essa movimentação da Bolsa, né? Ontem o Ibovespa interrompeu aí uma sequência de altas depois da divulgação da ata do FONC lá nos Estados Unidos. Queria saber, né, sua visão, assim, como que a política monetária norte-americana tem afetado, né, a economia brasileira, como também tem afetado as decisões que a gente tem visto aí do Copom aqui no Brasil, como que todo esse cenário acaba mexendo, né, com as empresas, mexendo com a Bolsa, mexendo com a economia, na sua visão? Bom, é que é lógico, bom, primeiro, obrigado pela pergunta, é lógico que a política monetária americana ela tem uma influência muito grande sobre a economia brasileira, até um pouco pela dependência no nosso volume de exportações, né? Se você, e assim, olhando a última ata do Federal Reserve, né, realmente houve um pouco de frustração do lado deles, né, no número de geração de empregos, e que mostra que eles têm que continuar com as medidas de incentivo à economia, de geração de empregos, etc. Isso faz com que aumente a liquidez na economia americana, e isso faça com que, no lado brasileiro, o impacto imediato é o volume de exportações, ou como é que nós vamos atender esse mercado americano. Se você pegar, por exemplo, o agronegócio do lado de São Paulo, se eu não me engano, os Estados Unidos é o terceiro maior cliente, né, o maior consumidor, né, do agronegócio paulista. Então, isso faz com que também gere incentivos aqui à exportação, faça com que a taxa de juros continue baixa para que tome esse crédito, ou seja, a economia americana indo bem, a nossa também vai bem, né? Ou seja, é um reflexo natural, né? Da mesma forma, quando acontece o contrário, né? Quando existe alguma incerteza no mercado americano, imediatamente nós temos o problema aqui no Brasil. Então, eu acho que na verdade não tem como descolar, né, as duas economias, né? A gente ainda depende muito da economia americana, mas por bem e por mal, né? Então eu acho que isso faz com que mesmo um pouco da euforia que nós temos aqui no mercado local, de retomada de economia, retomada da atividade econômica, ela é um pouco impulsionada também pelo que a gente consegue enxergar nos Estados Unidos, né, ou as notícias que chegam de lá. Uhum. E falando um pouquinho do câmbio, né, existe uma expectativa no mercado aí que está um pouco mudada, né? O Boletim Focus dessa segunda-feira, no começo da semana, trouxe uma revisão que o dólar fecha o ano aí em 5,30, não mais a 5,35, uma baixa pequena ali, mas demonstrando esse um pouco mais de otimismo aí do mercado, né? Queria saber sua opinião da tendência para a moeda americana. A gente sabe que existem algumas questões ali que acabam influenciando, a gente estava até comentando agora há pouco justamente a questão das commodities, a questão do minério, petróleo, enfim, os grãos que têm impactado bastante também na Bolsa Brasileira e na questão do dólar. Mas como que você vê esse cenário, né, para o câmbio aqui no Brasil, ô André, por gentileza? Assim, eu acho que realmente revisaram essa semana, né, o dólar caiu para 5,3, é o que se espera no final do ano. A previsão para 2022, acho que se não me engano é 5,35, caindo para 5,20 em 2023 e 5,10 em 2024. Então a gente imagina, né, dentro desse cenário, que o dólar acima de R$5 é o que deve prevalecer, me parece é o que o mercado precifica, né? Eu imagino que essa deve ser a tendência, mesmo com um aumento do volume de exportação de commodities ou mesmo oscilação de preço de commodities no mercado internacional,
ainda o dólar vai ficar nesse patamar, mas que, independente até mesmo de cenários políticos ou qualquer outra intempérie que a gente viva nos próximos meses, então eu imagino que a precificação do dólar vai ficar na casa dos 5,30 mesmo, e essa se vai prevalecer aí pelo menos nos próximos 12 meses. Não imagino nenhuma mudança muito relevante ou de algum outro fator externo que mexa nisso. Né? Porque eu acho que, assim, tudo que a gente já poderia precificar, né, para influenciar na moeda, acho que já está precificado, né? A pandemia do Covid-19, eventuais estabilidades políticas e econômicas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né, a própria mudança do governo americano, que poderia ter uma influência na nossa moeda, mas no dólar, mas, ou seja, ele se manteve, né, então eu acho que não enxergo nenhuma mudança relevante no cenário de câmbio. Eu acho que vai ficar mesmo na casa dos 5,30 mesmo. Não vejo muita escapatória. Tá certo. André, eu quero trazer aqui para a nossa conversa a Ananda Vasconcelos. Ela tem perguntas também para você. Obrigada, Felipe. Boa tarde, André. Bem-vindo aqui à BMC News. Boa tarde, Ananda. Prazer falar com você. Obrigada. O prazer é todo nosso. Eu queria falar um pouquinho com você sobre esse movimento de fusões e aquisições, né? Que essa semana foi divulgada aí a compra da Extra Farma pela Pague Menos. E com isso, com essa fusão, né, a Pague Menos agora se tornou a segunda maior rede de farmácia em número de lojas aqui no país. Eu queria saber sua opinião, né, sobre esse movimento de fusões e aquisições e como que você viu essa movimentação também da Pague Menos. Eu acho que, acho que a função da Pague, na verdade, acho que eles se basearam um pouquinho até no sucesso da fusão da Droga Raia com a Drogasil lá atrás, né, e depois da compra da Onofre, em que foi um grande sucesso, né, em um ano após a fusão, eu acho que hoje eles devem ter 15% do mercado brasileiro, quer dizer, é uma coisa muito relevante, né, e eu acredito que até mesmo ou seja, eles migrando para um modelo de serviço ao cliente um pouco mais, meio parecido com o mercado americano, né, que você entra numa farmácia, quase um supermercado, né, quase você tem todas as suas, tanto cosméticos, medicamentos, etc. Então, é uma forma de você atender o consumidor de uma forma mais eficiente. Dessa forma, o que isso quer dizer? Que talvez no médio prazo, aquela farmacinha de bairro, né, ou aquelas redes locais, elas tendem a assumir porque elas não vão conseguir ser competitivas com relação às grandes redes, elas vão ter que se juntar, né? Então eu imagino que talvez no médio prazo a tendência seja uma consolidação dessas redes menores, né? Então, para criar alguns grupos, né, de atendimento ao consumidor, que é o que a Droga Raia e a Drogasil fizeram, e é o que a gente está vendo agora. Então, eu acho que essa é a tendência, sim, para o futuro de consolidação de pequenas redes, talvez inicialmente de forma regional, né, eu acho que é o que vai fazer mais sentido. Talvez você vai ver alguns clusters, né, em algumas regiões do país, e depois alguma coisa com abrangência nacional, como aconteceu com a Droga Raia e Drogasil, que eu acho que hoje elas devem ter por volta de 2.500 lojas, né, é algo muito grande. Só que se você imaginar que uma rede dessa tem apenas 15% de market share, tem uma oportunidade muito grande de consolidação no mercado e tem muita gente ainda para se juntar. Então, eu acho que essa deve ser a tendência. Legal, André. Eu queria sair um pouquinho desse setor, né, de farmácias, que você falou agora há pouco, e ir um pouquinho para o setor de saúde, né, de laboratórios, também de hospitais, planos de saúde. É um setor que também anda muito movimentado, né, com as fusões e aquisições. Como que você projeta daqui para frente essas movimentações nesse setor? Bom, o que é interessante é que saúde é um dos setores que realmente mais relevante hoje em que se fala em M&A, né? Que você tem alguns setores que estão mais quentes, né? Saúde é um deles, em função até mesmo do efeito da pandemia, né? E da procura maior por serviços de saúde.
Eu acho que uma tendência, quer dizer, o que aconteceu recentemente é em função também do sucesso da Redditor, né, depois do IPO e das aquisições que eles fizeram, eles ganharam um corpo muito grande, então isso pressionou com que, por exemplo, a Hapvida e a Notre Dame fizessem a fusão, né. Você tem outro caso aí da Hospital Care, que está indo no IPO e tem investido muito no crescimento inorgânico, né, da sua base, e aí o que a gente enxerga é muito a verticalização, né, ou seja, o hospital vai adquirir uma clínica de imagem, ou vai adquirir uma clínica de diagnóstico que vai integrar na plataforma dele. Plano de saúde, é muito comum eles terem a rede própria de hospitais, né, de novo, verticalizando, né, para você ganhar eficiência. Então, é outro movimento que eu enxergo, ou seja, hospitais regionais, né, hospitais filantrópicos sendo absorvidos por corporações, hospitais menores também se acoplando, né. Então, eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter também alguns grandes grupos de saúde e grandes redes de hospitais verticalizadas, né. Eu acho que isso vai nos beneficiar, beneficia o cliente, o consumidor, de uma certa forma, e do lado da operadora, ele vai conseguir, talvez no limite também, reduzir o prêmio, porque ele vai administrar o sinistro, né, ele vai administrar na rede dele, né, é mais previsível para ele a operação dele, né. Então, eu acho que também, gente, eu não vejo muita fuga disso, né, desse processo de verticalização, e que mais e mais você né, quando você for atendido por um plano X, você vai no hospital dele, no laboratório dele, e talvez até no limite aí o corpo médico dele, né. Mas eu vejo isso de forma positiva, eu não vejo isso como negativo. Eu acho que isso, de uma certa forma, vai aumentar a concorrência entre os prestadores de saúde e vai nos dar a chance de escolher, né? Quer dizer, eu acho que hoje nós já temos, né, talvez tem algumas coisas que a ANS talvez ainda precisa melhorar ou evoluir, mas eu vejo muito positivo esse movimento. Legal, André. Muito obrigada pelas respostas. O Felipe tem uma pergunta para você também. Tenho sim. André, a gente viu aí esses movimentos, né, como você estava falando, várias empresas, vários setores fazendo esses movimentos de fusões e aquisições, e aí eu lembro que em alguns momentos, né, logo após o anúncio, ou pelo menos não necessariamente oficial, mas sempre quando existe aquela conversa de que determinada empresa está negociando com a outra, a gente acaba vendo algumas oscilações nos preços das ações, a gente vê movimentações ali no mercado, né? Inclusive depois que é feita mesmo a negociação, alguma empresa sobe demais ou outra desce de menos, e existem essas oscilações. Eu queria saber, enfim, por que isso acontece? Existe alguma situação que acaba mexendo no valor da empresa, no valuation, no valor de mercado dela, de repente alguma sinergia que não é bem absorvida ali ou bem interpretada pelo mercado e acaba promovendo esses movimentos? Como que é a sua visão a esse respeito? Por que teoricamente, quando uma empresa se junta a outra e elas estão unindo forças para serem maiores, serem melhores, abrangerem mais o mercado ali, existe toda essa divergência, né, de valuation, de preço de tela das ações? Não, ótima pergunta, Felipe. Eu vou te dar 3 exemplos recentes disso, né, que acho que tem, porque você tem uma situação que é meio que pro bem e pro mal, né? Então, há cerca de 2 meses, o Carrefour, ele anunciou a compra do Big, né, das operações do Walmart no Brasil. E aí, naquele momento, as ações do Carrefour, se eu não me engano, no dia cresceram 13%. E por que subiram 13%? Porque os investidores enxergaram que naquela junção ia ter um ganho relevante para o Carrefour. O Carrefour ia expandir a presença dele regional, ou seja, em algumas regiões que ele não tinha tanta força, ele ia conseguir participar, e da mesma forma, em outras regiões em que ele não tinha ele ainda não tinha presença, ele ia ganhar, notablemente o Nordeste e o Extremo Sul.
Já por outro lado, esse é um caso de sucesso. Quando se juntou a Hapvida e a Notre Dame, as oscilações das ações foram muito pequenas, ou quase perto do zero, quase nada. Né? E por quê? Provavelmente, naquele momento, os investidores olharam, poxa, meio que mais do mesmo. Né? Ou seja, tá bom, é um grande grupo que vai se juntar, e até onde eu vou conseguir, onde eu poderia capturar valor disso, né? Na hora que eu junto duas operadoras, tá bom, eu vou aumentar minha base de vidas atendidas, mas onde que eu consigo extrair valor? Então era uma incerteza muito grande, e ainda que tinha a questão da aprovação do CAD. Já no caso, aí teve um outro caso muito também famoso, foi quando e isso foi recentemente, quando a Hering foi comprada pela Soma, né, pelo Grupo Soma, que na verdade uma semana antes a Hering tinha recusado uma oferta da Arezzo, né, falando, não vou, não era uma... E aí, só que naquele momento as ações caíram da Soma, caíram 10% no dia do anúncio. E por quê? Porque o mercado enxergou naqueles casos específicos em que o ágio, né, o prêmio pago pela Hering, pela Soma, talvez fosse muito acima do mercado. Né? A oferta, se não me engano, foram 5 bilhões, e acho que o valuation na bolsa era de 2,8 bilhões, uma coisa assim. Então, eu tinha um ágio de mais de 2 bilhões, e aí o mercado fala, puxa, eu tenho uma incerteza, será que ele consegue, até que a Hering passou por um turnaround, a Hering passou por alguns problemas, mas, puxa, ela acabou de sair do turnaround, ela acabou de reestruturar, tudo bem que ela está recomeçando, ainda assim, ela está se juntando com uma empresa que tem um perfil diferente do dela, né? Então, gera uma série de incertezas para o investidor, que ele começa a duvidar da capacidade de geração de resultados. E isso faz com que as ações despenquem. Então, acho que é um pouco, ela vai um pouco daquilo que a visão do investidor daquela combinação de negócio, né? De como é que o investidor enxerga se 1 mais 1 vai ser 2, se 1 mais 1 vai ser 3, ou se 1 mais 1 vai ser 1,5. Né? Então, acho que essas são as incertezas, ou são os drivers, né, que o investidor considera na hora de analisar aquele investimento, e aí está, logicamente, né, a consequência é a oscilação no preço das ações. Uhum. Maravilha. O André, o Vinícius Esteves está perguntando assim, já que estamos falando do setor de varejo, como você bem citou, a Sheila Coelho falando, o exemplo foi o caso da Hering, o Vinícius está perguntando o que você acha, quem você acha que vai ser o alvo da Renner? Você acha alguma opção, além das listadas, ou da Dafiti? Olha, acho que os rumores de mercado vão nessa direção, né? Eu acho que, provavelmente, a Renner, ela vai ter que olhando o perfil dos competidores, ela vai ter que apesar que ela já tem um canal bom, né, de e-commerce, ela tem o próprio cartão de crédito dela, né? Ela tem algumas soluções financeiras, então ela consegue, ela está bem posicionada no marketplace, mas, provavelmente, para ganhar corpo, ela vai ter que se juntar, ela vai ter que buscar alguma outra associação, ela pode ser um fit para ela. Elas têm, você analisar o perfil dos dois players, faz um certo sentido, né? Mas talvez seja um momento também de cautela, até mesmo para ver, ela enxergar o que os outros concorrentes vão fazer, né? Por exemplo, se essa fusão da Soma com a Hering vai dar certo, né? Ou como é que os outros movimentos, os outros concorrentes vão se comportar. Mas é assim, poxa, se eu soubesse qual é a grande alvo, acho que eu colava lá para pegar o mandato, viu, cara? Maravilha. Ô André, quero trazer novamente a Mas é uma boa dica. É uma boa mesmo. Obrigado, viu, pela resposta aí. O Vinícius que mandou aqui está agradecendo também. Quero trazer novamente, André, a Ananda Vasconcelos, ela tem uma outra pergunta aqui para você.
André, outra fusão e aquisição que mexeu bastante com o mercado foi lá nos Estados Unidos, né, nessa semana, que a AT&T anunciou, né, a fusão entre a Warner Media e também a Discovery para lançar um novo streaming. A combinação entre essas duas empresas vai resultar em uma nova empresa de mídia totalmente independente. Como que você vê essa movimentação nesse setor de tecnologia? Bom, eu acho que, assim, o primeiro ponto, ela tem a ver com a mudança de comportamento, né, do consumidor, né? Se você pensar, sei lá, em 2013, uma boa parte da população ela tinha uma base muito grande de assinantes de TV a cabo, né? Aí, e isso foi migrando gradativamente dentro daquilo que se esperava, daquilo que do comportamento, né, do consumidor, né? Se você imaginar que, se eu não me engano, e aí, depois quando começou o serviço de streaming, né, dessas operadoras de telefonia e serviços de telecomunicação, caiu, sabe, de uma forma muito relevante o número de assinantes. Se eu não me engano, eu acho que no caso específico do Brasil, acho que o número de assinantes de TV a cabo caiu 25%. Que é muito grande, ao ponto que os assinantes de banda larga cresceram mais de 400%. Lógico que tem a ver também com streaming de música, o trabalho remoto, etc. Mas, na hora que você pega um pouco o comportamento do brasileiro, e aí também, talvez seja um pouco também de um problema das operadoras de TV a cabo, né? Quando você assinava, eles te empurravam um pacote de canais, e aí você chegava assim, puxa, eu tenho, sei lá, 200 canais, mas eu assisto 5 canais, 10 canais, 15 canais, né? Então, isso faz com que hoje o consumidor fala, não, eu não quero oferta, eu quero conteúdo, né? Então, na hora que você pega os grandes provedores de streaming como Netflix, Amazon, Disney Plus, etc., né? E acho que essa é a tendência mesmo, né? Se a gente pegar o mercado brasileiro hoje, de streaming, se eu não me engano, o Netflix ainda é líder, com mais de 30%, depois vem a Amazon, a Disney Plus, que acho que ela tem em função do conteúdo e tal, né? E aí vem a Globoplay. Então, na verdade, eu vejo isso. Acho que a tendência global, né, no caso de tecnologia e entretenimento, é ofertar aquilo mais tailor-made para a necessidade do consumidor. Ou seja, o consumidor, ele não vai, e o usuário, ele não vai usar mais, ele não vai comprar um pacote gigante e falar, vou usar 10% disso, né? Ele quer ver o valor agregado naquilo que ele está pagando, né? Então, eu acho que não só em tecnologia de comunicação, mas a tecnologia em si, a gente percebe isso, né? Então, é uma mudança de perfil do consumidor, uma mudança de nós mesmos, como usuários, né? Então, eu estou animado com isso, eu gosto de tecnologia, eu gosto da forma como isso está sendo moldado, né? Então, e assim, para ser honesto, na minha casa mesmo, nós reduzimos o pacote da TV a cabo, reduzimos o número de canais, porque para direcionar, olha, puxa, canais de filmes, não, eu não preciso assinar o pacote top da minha TV a cabo, não, eu tenho o streaming do provedor A, B ou C, e é isso que está acontecendo no mundo. E nos Estados Unidos, agora, com essa fusão da Discovery, né, com a Warner, eles vão ter um catálogo gigante, né, e vão fazer frente aos dominadores do mercado americano, por exemplo, que é Netflix, Amazon, Hulu e outros. Né? Mas, de novo, eu vejo de uma forma muito positiva isso, dando oportunidade para nós, consumidores, escolhermos, né, o menu, né? Ou seja, eu vou pegar aquilo que eu quero, né, não necessariamente aquilo que me é oferecido. Obrigada, André. Ótima explicação. O Felipe também quer falar com você agora. Tá certo. André, só para a gente se encaminhar aqui para o nosso encerramento, queria pedir para você fazer suas considerações finais aqui para os nossos telespectadores, por gentileza, já agradecendo sinceramente aqui sua participação, suas explicações muito bem embasadas aqui, muito bacanas. O pessoal do nosso chat adorou sua participação aqui, inclusive com perguntas e comentando aqui. Foi muito bacana mesmo. Então, por favor, suas considerações finais, já agradecendo e falando até uma próxima.
Não, sem dúvida, Felipe Ananda, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer falar com vocês, espero que seja a primeira de muitas. Realmente acho que foi muito legal falar com vocês, e eu fui pesquisando um pouco, já me tornei fã do canal de vocês, acho que é realmente um conteúdo muito interessante, a oportunidade aí de compartilhar conhecimento, compartilhar notícias, eu acho que isso é um diferencial para vocês. Então, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade e me colocar à disposição, né, sempre que vocês precisarem para falar de economia, falar de M&A, falar de mercado, é sempre um papo agradável. Sim, sempre é. A gente fala, né, quando o papo vai com o que a gente gosta, com as coisas que a gente entende, que a gente conhece, ou que a gente quer ter um pouco mais de conhecimento, passa rápido, o papo flui aqui. Mas brigadão, viu, André? Um abraço para você, boa sexta, bom fim de semana. Até uma próxima, então. Obrigado, fiquem bem. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. 2 horas e 59 minutos, estamos chegando aqui na reta final da nossa programação do